Existe uma silhueta que assombra os sonhos de todo gearhead brasileiro. Ela não é apenas um carro, ela é um rito de passagem, um teste de sanidade financeira. Quando você vê aquele duplo farol redondo protegido por lentes de vidro, a grade duplo rim e a traseira curta, o seu cérebro racional grita foge, mas o seu coração? O seu coração já está calculando o limite do cartão de crédito. A BMW E36 é a definição de soberania na engenharia dos anos 90. Ela democratizou o desempenho, ensinou o mundo a fazer curvas e aqui no Brasil, destruiu mais casamentos do que qualquer amante. Hoje, no Arquivo Gearhead, nós vamos dissecar a lasanha suprema. O carro que custa o preço de um Gol usado, mas cobra a manutenção de um apartamento na planta. Bem-vindo ao mundo da E36. Para entender a E36, você precisa esquecer a E30. A E30 era quadrada, bruta, um tijolo charmoso. Mas em 1990, a BMW precisava de aerodinâmica. Eles precisavam do futuro. Nasceu o design Dolphin Shape, forma de golfinho. Mais longa, mais larga, mais baixa. A distribuição de peso perfeita de 50-50 não era marketing, era religião em Munique. No Brasil, a história ganha um tempero dramático. Com a abertura das importações no início dos anos 90, a E36 325i trazia computador de bordo, check control e um motor que cantava ópera. Ela era o símbolo de status definitivo do Yuppie paulistano. Mas o tempo é cruel. O que era carro de doutor virou na gíria automotiva resto de rico. E é aqui que a engenharia alemã encontra a negligência brasileira. Mas existe um segredo sombrio que a BMW tentou esconder. A E36 tem uma falha estrutural catastrófica: o subchassi traseiro. Se você abusar do torque ou não reforçar os pontos de fixação, o metal do assoalho simplesmente rasga. O eixo traseiro tenta se separar do carro. Não é se, é quando. Vamos falar do que realmente importa: o coração. Esqueça as 318i de 4 cilindros, a não ser que você queira apenas a estética. O ouro está nos 6 cilindros em linha. Temos o M50 e o M52. O M50, bloco de ferro, é o queridinho dos preparadores. Aguenta a pressão de turbo como se fosse nada. O som é metálico, encorpado, uma vibração que você sente na base da coluna. E temos a tecnologia Vanos, o comando de válvulas variável. Quando o Vanos entra, o motor muda de personalidade. Ele respira fundo e te joga contra o banco. Potência? As 325i entregavam 192 cavalos que pareciam 250. As 328i focavam em torque para cruzeiro em autobahn. E claro, a M3. Mas cuidado, Gearhead. A M3 americana era capada. A verdadeira M3 Euro tinha corpos de borboleta individuais e passava dos 280, chegando a 321 cavalos na Evo. Uma obra-prima que faz qualquer motor moderno parecer uma batedeira elétrica. A suspensão traseira Z-Axle Multilink foi revolucionária. Ela mantinha o pneu plantado no chão mesmo quando você fazia bobagem. É isso que faz a E36 ser até hoje uma das melhores plataformas de pista do mundo. Mas nem tudo são flores na Baviera. A E36 é um gerador inesgotável de memes. Primeiro, o sistema de arrefecimento. Algum engenheiro alemão, vamos chamá-lo de Hans, decidiu que fazer a ventoinha e a bomba d'água de plástico era uma ótima ideia. Resultado, elas explodem. Se o ponteiro de temperatura passar do meio, pare. Se você continuar por 30 segundos, o cabeçote empena.
game over. Segundo, o interior biodegradável. Os forros de porta da E36 não foram colados, eles foram persuadidos a ficar lá. Com o calor do Brasil, o tecido do teto cai na sua cabeça e os forros de porta descolam como se fossem feitos de post-it. Apesar disso, ela virou o Drift Missile oficial do mundo. Barata, lá fora, tração traseira e entre-eixos perfeito. Você solda o diferencial, coloca um freio de mão hidráulico e tem uma máquina de diversão infinita. Então, vale a pena comprar uma BMW E36 hoje? Financeiramente, absolutamente não. É a pior decisão que você pode tomar. As peças são caras, a mão de obra especializada é rara e os exemplares inteiros custam uma fortuna. As baratas são armadilhas mortais. Mas a vida não é uma planilha de Excel. A sensação de guiar uma E36 manual, sentindo a direção hidráulica pesada e comunicativa, ouvindo os 6 cilindros gritar a 6.000 rotações, isso não tem preço. É uma conexão mecânica que os carros modernos, com suas telas digitais e assistentes eletrônicos, mataram. Se você tem paciência, dinheiro e paixão, a E36 não é um gasto, é um relacionamento tóxico que você não quer terminar. Porque no final das contas, nós não dirigimos para ir do ponto A ao ponto B. Nós dirigimos para sentir que estamos vivos, e poucas máquinas fazem você se sentir tão vivo quanto uma E36. Antes de quebrar a bomba d'água.